A explanação da noite é do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 2 é: o meu reino não é deste mundo. A semana passada a nossa irmã Leila falou sobre o capítulo 1, que é: não vim destruir a lei, e 3 revelações: Moisés, Cristo, o Espiritismo, aliança da ciência e religião e a nova era. Fazendo uma recapitulação, de acordo com a evolução da humanidade, com a evolução do espírito, nossa evolução, as verdades vão sendo lançadas por Deus de acordo com o nosso entendimento. Quando a gente vai ficando maduro, nós vamos pouco a pouco recebendo novas luzes da realidade das nossas vidas. Isso aconteceu, por exemplo, na antiguidade, por exemplo, na antiga Grécia, no antigo Egito, se cultuava vários deuses, que é o politeísmo. E esse politeísmo, ele era meio fetichista. O que é o fetichismo? Ele é a adoração de imagens, adoração de, vamos dizer assim, cultos a bezerros sagrados, etc, etc. E da antiguidade, que essa humanidade ainda estava muito materializada, tinha necessidade desses vários deuses, porque não tinha condições ainda da humanidade entender a abstração de um Deus, a abstração, ou seja, um Deus imaterial, incorpóreo. Então, o que acontece? A humanidade, ela via fenômenos da natureza, por exemplo, o trovão, o raio, o sol, a água, a lua, e eles dominavam todas esses fenômenos naturais de deuses. Por quê? Porque era palpável. Tinha os antigos selvagens, eles cultuavam os totens, que eram nada mais do que imagens, né? Umas em cima da outra, para que eles pudessem, porque era material. E do politeísmo, depois, lá no Antigo Egito, os hebreus, eles foram escravizados, porque eles estavam passando fome. Lá na onde é a Palestina, eles estavam numa necessidade muito grande, uma seca muito grande, e eles foram embora para o lado do Egito. Chegando no Egito, eles começaram a trabalhar. Só que os faraós os escravizaram. Isso por 400 anos. E no Egito, o Egito era politeísta. Só que as pessoas, os faraós, aqueles iniciados, não, eram monoteístas. Acreditavam num Deus só, mas só a população acreditava nos vários deuses, e eles então cultuavam, permitia que a população cultuasse esses vários deuses. Moisés nasceu no Egito, filho de escravos. O que aconteceu com Moisés? Naquela época, os hebreus estavam se multiplicando de uma forma muito rápida, e os faraós começaram a se preocupar. Ora, mas esse povo multiplicando dessa forma, logo eles vão nos escravizar, ou nós não vamos poder controlá-los. Nós vamos fazer o seguinte: todas as parteiras, na hora do parto, quando for homem, mata as crianças, quando for mulher, deixa que viva. Mas as parteiras não tiveram coragem de fazer isso. O que o faraó fez? Falou: olha, todas as crianças machos vão ser jogados na água, vão ter que ser mortos, só ficam as mulheres, as meninas, as crianças fêmeas. O que fizeram? Afogaram as crianças, os homens. A mãe de Moisés o escondeu por 3 meses. Só que estava chegando num ponto que não tinha como mais esconder o Moisés. O que ela fez? Pegou um cesto de vinho, untou com determinados produtos, impermeabilizou esse cesto e colocou essa criança na água. O cesto foi levado. De acordo com o estudo sistematizado da doutrina espírita, fala que a irmã do faraó recolheu o cesto. Mas lá no Velho Testamento, lá no Êxodos, quando começa, não no Êxodos, mas na Gênesis, fala que Moisés foi recolhido pela irmã do faraó. Mas importa, seja filha ou seja irmã. Lá diz que é a filha e o outro diz que é a irmã. Isso não interessa. Moisés foi recolhido por uma nobre. E essa nobre criou como filho, e ele foi educado como um príncipe. Moisés foi educado como um príncipe. Só que lá para os 40 anos de idade, ele foi tentar salvar um escravo que estava sendo açoitado por um soldado. Nesse momento ele foi discutir com o soldado, eles se debateram e ele matou o rapaz. Aí o faraó disse: olha, eu vou condená-lo à morte. Ele fugiu para o deserto, ficou mais de 40 anos no deserto.
E lá no deserto ele começou a ter visões, uma mediunidade muito aguçada, tinha a vidência, tinha a audiência, aí ele ouvia Deus. E aquele fogo queimando naquela sarça, que não queimava a sarça, um fogo que ficava só queimando, conversando com ele. E ele não aceitava essa condição de ser o salvador do povo dele, porque ele falou: eu não sei nem falar. Ele falou: olha, se você não sabe falar, então alguém vai falar por você. O Arão, seu irmão, vai falar por você, e vocês dois vão libertar esse povo. Moisés, depois de muita relutância, foi. Aí, através do estudo desse Velho Testamento, se os senhores tiverem curiosidade, ele lançou 10 pragas. Foram uma praga atrás da outra, porque o faraó não queria libertar o povo hebreu lá do jugo deles, de escravos. A última das, vamos dizer assim, maldições, o que foi? Ele fez com que todos os hebreus, os judeus, fizessem, foi o início da Páscoa, que sacrificasse um cordeiro, e que esse cordeiro tinha uma série de normas para se sacrificar. Que se eu colocasse o sangue na porta, fizesse uma cruz de sangue e nos umbrais da porta, que ia passar como que vamos dizer assim, uma doença muito violenta, que não entraria naquelas casas, só nas casas dos egípcios, dos seus escravos, de todos. E foi o que aconteceu. A praga foi que todos os primogênitos, todos os filhos mais velhos, o primeiro filho daquele casal e dos animais, todos iam morrer, inclusive do faraó. Todos morreram, inclusive do faraó. Aí o faraó concordou que Moisés saísse. Mas lá na frente o faraó se arrependeu e mandou seus soldados atrás de Moisés e do povo hebreu. Foi quando dizem que abriu o mar e que ele passou. Se é verdade não é, está lá. Se tem um dom mediúnico tão forte a esse ponto, não se sabe. Mas que está lá, está lá. Mas Moisés não conseguiu ver a terra prometida. Por quê? Porque ele já estava com 80 anos quando ele saiu do deserto para ir salvar o seu povo, e quando ele foi chegando na terra prometida, já estava com 120 anos. Isso está lá no Velho Testamento. Não chegou a ver a terra prometida. E aquele povo, e aquela turba, e aquela massa enfurecida, 400 anos de escravidão, eles também tinham muitos politeístas que acreditavam em vários deuses. E a grande missão de Moisés foi levar esse povo e fazer com que eles acreditassem no Deus único, num Deus só. Quando Moisés foi receber a maior de todas as leis, que são os 10 mandamentos, lá no Monte Sinai, esse povo começou a pegar as joias e fazer um bezerro de ouro, e começaram a adorar esse bezerro de ouro. Era a adoração daquela imagem, como um Deus. Moisés chegou, quebrou o bezerro de ouro. As pessoas que iam contra ele precisou, numa determinada época, condenar mais de 1.400 pessoas à morte, para que ele pudesse cumprir com a missão dele. E ele condenava. Se precisava matar, ele matava. Só que só os 10 mandamentos não segurava aquela turba enfurecida. Aí ele fez mais 612 artigos de lei, que é a lei mosaica, que é dividida em 5 livros, que tem a Gênese, o Êxodo, Levítico, tem Números e Deuteronômio. Essas 5 obras é o Pentateuco mosaico. E dessas obras, a obra terceira, que é o Levítico, eram normas criminais e civis. E lá tinha pena de morte. Tinha pena de morte que aplicava-se para tudo. Inclusive assim, olhou para uma mulher com concupiscência, furava-se os olhos. Furtava, cortava-se as mãos. Derrubava uma casa, a outra pessoa que tinha sua casa derrubada tinha o direito de também derrubar a casa do outro. Seria olho por olho, dente por dente, quebradura por quebradura. Mas foi necessária essa lei, essa legislação feroz, ferrenha, de um Deus cruel. Uma legislação para pôr ordem naquele povo. E a humanidade foi evoluindo. Isso foi 1500, 1400 ou 1300 antes de Jesus. Quando chegou na época de Jesus, nós já estávamos mais evoluídos e já estávamos aptos a receber mensagens mais abstratas. E aí Jesus veio. Eles esperavam um guerreiro, esperavam um grande homem, montado num cavalo de guerra com os seus soldados, para salvar o povo hebreu ou judeu do jugo dos romanos. Mas quem é que entra naquele dia em Jerusalém, pouco antes da Páscoa? Jesus, montado num burrico, pobre, seus amigos pobres,
foram ovacionados. Por isso tem o domingo de palmas, das palmas, que é aquelas palmas que eles homenagearam Jesus. Mas o que é a humanidade, né? Um parêntese. Aquela mão que aplaudiu Jesus naquele momento, 4 ou 5 dias depois, o condenou à morte. Mas Jesus entrou em Jerusalém. Mas antes dessa pena de morte parcial que foi determinada pelos romanos e pelos hebreus, ele trouxe várias mensagens, muitas mensagens de amor. E ele dizia: vos disseram, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, se alguém te bater ou te ferir na face direita, dê também a esquerda. Se alguém te tirar um manto, dê também a túnica. Se alguém pedir para que você o carregue 1000 passos, carregue 2000 passos. E ele trazia essa mensagem de amor. Nós, humanidade, espíritos já encarnados naquela época, já estávamos aptos para receber essa mensagem. Mas o que nós fizemos? Condenamos Jesus à morte. Levamos ele para a cruz. Demos a ele uma coroa de espinho, o chicoteamos, demos a ele um cajado, uma cana, como se fosse um cajado de rei, e colocamos Jesus numa cruz. E no auge das suas dores, do seu sofrimento, no auge daquele desespero de sua mãe e do único amigo que ficou com ele, João, porque além de todos esses flagelos físicos, ele foi traído, foi abandonado pelos amigos, foi negado por Pedro, que era o seu melhor amigo. Naquele momento que disse Jesus: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E a humanidade veio. Depois de Cristo, vários missionários vieram. Um dos missionários é Maomé. Maomé, ele veio aproximadamente no ano 600 para fazer com que a mensagem de Jesus fosse rediviva, fosse novamente trazida à primitividade que era, do amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A missão de Maomé era essa, e Maomé era para continuar e ficar pobre, e trazer e fazer essa nova mensagem. Mas Maomé casou com uma moça muito rica, muito rica. Aí ele começou a desvirtuar a cabeça dele, não só pela riqueza, que ele começou a colocar coisas do pensamento dele, coisas do judaísmo e coisas do cristianismo. Criou a religião islâmica, os muçulmanos. Maomé. Mas não só ele, outros desvirtuaram, mas esses mensageiros foram sendo desviados, como Francisco de Assis no ano de 1200. Martinho Lutero foi também um mensageiro de Jesus, um mensageiro de Deus, para que trouxesse à igreja a sua antiguidade, aquela pureza dos ensinos de Jesus. Mas Martinho Lutero não veio dividir e criar uma reforma à parte da igreja. Ele veio, como monge agostiniano, fazer com que a igreja se unisse e acabasse com a venda de indulgências, com várias coisas. Mas ele não conseguiu, foi condenado à morte, e um príncipe o guardou e o salvou. Só que a humanidade, à época, não entendeu também a mensagem de Martinho Lutero, e ele também não entendeu a sua missão. Aí houve mais um racha, criou o protestantismo. É errado de forma nenhuma. Aí veio João Calvino e foi crescendo. Mas o que aconteceu? E essas mensagens que foram sendo desvirtuadas, hoje, por exemplo, nós sabemos que nos Estados Unidos tem mais de 1.500 rótulos religiosos protestantes, mais de 1.500 só nos Estados Unidos. Nós aqui no Brasil podemos passar por vários lugares, por vários bairros, por várias quadras aqui em Palmas. Nós vamos ver várias igrejas, e todas elas com denominações diferentes. Cada um interpreta, ou interpretava também, o Evangelho de Jesus à sua forma, à sua maneira. 1857, que é a terceira revelação, Allan Kardec nasceu em 1804. Com 55 anos de idade, aproximadamente, ele teve notícia de mesas girantes, de pessoas que estavam mexendo com mesas girantes, e essas mesas ele falou: mas eu não vou me preocupar com isso, porque eu estudei o magnetismo, eu sei que a pessoa que tem um poder magnético, ela pode mover o que quiser, move o copo, move a mesa, move uma cadeira. Não deu atenção. Mas esses fenômenos continuaram. Aí um amigo dele, que era uma pessoa muito séria, chegou para ele e falou: Kardec,
Kardec, desculpa, é Hipólito Leon Denizar Rivail, falou Rivail. Mas as mesas estão respondendo perguntas. Mas como? Mesa não tem cérebro, não tem músculo, não tem nada. Como é que estão respondendo perguntas às mesas? Aí ele se interessou por esse fenômeno e começou a fazer o estudo desses fenômenos. E aí ele perguntava e as mesas respondiam. Sim, uma batida, não 2 batidas, mas ele notou que era muito dificultoso essa forma de comunicação com as mesas. E ele notou que não eram as mesas que estavam respondendo, que tinha algo por trás disso. Foi se descortinando para Kardec o mundo incorpóreo, o mundo invisível. E aí ele foi aperfeiçoando as formas de comunicação e os médiuns foram surgindo, psicofônicos, que falavam, psicógrafos, porque eram as mesas. Depois, na mesa, eles puseram um cestinho, um lapisinho nesse cestinho que escrevia com o dedo do médium. Aí ele notou que não era bem nem o dedo do médium, nem a cestinha. Se o médium segurasse a mão com o lápis nas mãos, e realmente foi. E assim Kardec foi codificando a doutrina espírita, através de perguntas que ele fazia para os espíritos, e os espíritos lhe respondiam. Em 1857 surge a primeira obra da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, que naquela época tinha 501 perguntas. Mas depois, em 1860, 61, ele lançou uma segunda edição, com 1018 perguntas. A Federação Espírita entendeu que essa 1018, a última, ela tinha sido truncada na segunda edição, e nos evangelhos que são desenvolvidos e impressos pela Federação Espírita são 1019 perguntas. E vieram essas perguntas, de todos os sentidos, perguntando sobre tudo, falando sobre como é que nasceu a natureza, dividida em capítulos. São 4 capítulos a divisão do Livro dos Espíritos, que nos mostra a realidade de tudo na vida. Mas o que acontece? Cada um desses capítulos do Livro dos Espíritos foi dando origem a outros livros que são as obras básicas da doutrina espírita. O segundo livro foi o Livro dos Médiuns. O terceiro foi o Evangelho segundo o Espiritismo. O quarto, Céu e Inferno. O quinto, a Gênese. Essas são as 5 obras básicas da doutrina espírita. Que Kardec dizia. Até nós estávamos lendo um livro da Dona Divina, aquele Allan Kardec, e nós estávamos lendo ontem, muito interessante, que a Amélia Boudet, a esposa de Kardec, sempre dizia que quando ela achou aquelas mensagens, aquelas recordações, aquelas anotações de Kardec, e ela sempre dizia que Kardec dizia que a doutrina espírita não é uma religião. Não é uma religião por quê? Primeiro, não tem dogmas. A doutrina espírita não tem dogmas. A doutrina espírita não tem uma hierarquia. Aqui não existe um presidente que manda na gente. Tem um presidente que é da diretoria executiva para fazer e administrar o patrimônio, administrar como está indo a doutrina, mas não hierarquicamente superior a ninguém. O presidente da Federação Espírita Brasileira não é hierarquicamente superior a ninguém também. Então ele dizia, olha, não tem dogma, não tem cultos, não tem várias coisas que possa se dizer que seja uma religião. É uma filosofia de efeitos morais e uma ciência. Qual a ciência espírita? A ciência espírita é do Livro dos Médiuns, nos explica. Primeiro, qual a ciência? Mostrando a existência de um mundo invisível, incorpóreo. Essa ciência nos mostra a comunicabilidade entre esses dois mundos, esse nosso e o mundo incorpóreo. E essa ciência continua mais. Nos mostra a existência de Deus. Mas como? Viu Deus? Não. E lá está na nossa ciência, pelo axioma. Conhece-se o artífice pelas suas obras. Não existe um efeito inteligente, que nós somos efeitos inteligentes, se não fosse um artista, uma causa inteligente. Para toda causa que tem um efeito, é correspondente a essa causa. E nós somos inteligência. Então Deus é a inteligência suprema. Não só isso, mas várias coisas a ciência espírita foi nos mostrando. Aí, nós
fizemos da doutrina espírita uma religião também. Por quê? Porque além de filosofia e de ciência, essa filosofia tem efeitos morais. Esses efeitos morais fazem com que a gente se modifique, faz com que a gente mude, faz com que a gente lute contra nossas más tendências. Isso é um efeito religioso. Então muitos de nós dizem, nós somos da religião espírita. E foi evoluindo. E as mensagens foram sendo trazidas. A doutrina espírita, com essas 5 obras básicas, depois deu origem às obras complementares. Só de André Luiz nós temos 16. Francisco Cândido Xavier psicografou mais de 412 livros. Divaldo Pereira Franco, mais de 200 livros, foram os outros médiuns, que são as obras complementares. As obras de André Luiz nos mostram o quê? A vida do lado de lá. Em 13 obras, as outras 3 são livros de meditação, de pensamentos, de mensagens. As 13 primeiras obras nos mostram a vida no mundo espiritual. O que é? Manuel Filomeno Miranda, uma das obras complementares também, psicografada por Divaldo Pereira Franco, também nos mostra a vida do lado de lá. E aí, nessa recapitulação do capítulo 1, a gente também vê que lá tem um item que fala a aliança da ciência e da religião. Por que a ciência e a religião nunca se picaram? Porque os religiosos e os cientistas não queriam que elas se encontrassem. Porque elas não podem derrogar uma a outra. A natureza, tudo na natureza, ela tem que ter uma explicação. O que explica as leis da matéria? A ciência. Mas o que explica a lei espiritual? A religião. A religião nos explica a lei moral. Ela desvenda essa lei moral. E a ciência, a lei material. Precisava do quê? De um elo que ligasse as duas, porque elas eram estanques e não se combinavam. Inclusive porque por mais de 1200 anos, sem crítica, a Igreja Católica proibia que os cientistas desenvolvessem a sua inteligência, que os literatas, que os escritores escrevessem suas obras, que as pessoas pesquisassem. Então estava o quê? Muito atrasada. Aí a partir do século XIX houve uma explosão. Não aceitaram mais isso. E Kardec, como uma pessoa racional, ele não podia aceitar uma religião. E as religiões, por ter sido como elas tinham sido anteriormente, opressoras, ferozes e cruéis, falou, gente, como eu vou dizer que a doutrina espírita é uma religião? Mas é uma religião, para nós é, porque ela faz com que nós nos modifiquemos. E os espíritos nos dizem, como se conhece o verdadeiro espírita? Pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar as suas más tendências. Lá não diz que o espírita é um ser perfeito, é um ser afora da humanidade, é um Francisco de Assis, de forma nenhuma. É aquele que procura domar as suas más tendências e que se modifica moralmente. Esse é o verdadeiro espírita. E a doutrina veio nos mostrar isso. E depois vem um outro item lá, que é a nova era. O que é a nova era? Essa nova era são as novas evoluções e revoluções pelas quais nós estamos passando. É uma era de conhecimento, é uma era de novas luzes, uma era de esclarecimentos. Hoje nós temos o conhecimento de que a Terra é um planeta hoje de provas e expiações em transição para mundo de regeneração, que vai ser uma nova era, e nós estamos numa nova era em trânsito para uma era mais feliz. E esse capítulo 1 nos explica isso. Mas por que fazer essa regressão, essa digressão? Porque nós entrando no capítulo 2, que é a lição da noite, nos fala sobre meu reino não é desse mundo. Como? Pilatos chamou Jesus e falou, tu és rei? Ele disse, o meu reino não é desse mundo. Se eu fosse rei, os meus servos, os meus soldados me tirariam daqui. Então o senhor diz que é rei. Não, o senhor está dizendo que eu sou rei, mas o meu reinado não é deste mundo. Jesus, mas como? O reinado não é desse mundo. Aí nesse capítulo, os itens 1 e 3, fala sobre a vida futura. Nós, aqui adultos, em sã consciência, temos condições de explicar todas as diferenças, todas as divergências
todo o sofrimento da dor, todas as deficiências físicas e morais, todas as necessidades financeiras, até de alimento dos africanos, se fosse pela visão da unicidade da existência, ou de uma vida só. O que fizeram essas pessoas, o que fizeram as crianças que nascem e no berço já se detecta um câncer, e essa criança tem poucos anos de vida? O que se faz quando jovens morrem de câncer aos 27, 28, 25 anos de idade? Ora, a não se acreditar numa vida futura e numa vida passada, nós estaríamos entendendo que Deus é cruel, que Deus é injusto. Qual a razão desse sofrimento? Qual a razão dessa diferença? Qual a razão desse sofrimento e dessa dor? E o porquê nos resignarmos muitas vezes com a nossa dor e com o nosso sofrimento? É porque existe uma vida futura. É porque nós estamos nos preparando para uma vida futura, uma vida melhor. Porque hoje nós colhemos as nossas próprias heranças do que nós plantamos no passado. Mas nesse passado aqui da terra eu não fiz nada. Eu sou um santo, um anjo, sempre fiz o bem, mas não eu não. Eu estou dizendo um exemplo. Sempre plantei o amor, o bem e a paz, e eu estou sofrendo desse jeito, meu Deus. Ora, se não está nessa vida, tem que estar em algum lugar, senão Deus é injusto. Está no passado, senhoras e senhores. E uma das coisas que a ciência espírita nos explicou, que nós não nascemos no berço e não terminamos no túmulo. Nós simplesmente ganhamos um corpo físico e soltamos, largamos esse corpo físico no túmulo. O nosso espírito veio de antes e vai para depois. De onde ele vai, para onde ele sopra, ninguém sabe. A doutrina tenta nos explicar, mas ainda nós não estamos na condição de apreender essas realidades. Basta que saibamos que somos espíritos imortais. Basta que saibamos que somos filhos de Deus. Basta que saibamos que nós temos uma vida futura para nos realinharmos com as nossas consciências. Basta que saibamos que as complicações ou as benesses da vida futura vão depender dos atos que praticarmos na vida presente. E essa vida presente é a de maior importância para todos nós que estamos encarnados. E o conhecimento da vida futura, ela muda para a gente algumas realidades. E quando Jesus, lá daquela época, que passou pela doutrina espírita nos mostrando os novos mundos e as novas vidas, fala, meu reino não é desse mundo, Kardec não se conforma só em falar sobre a vida futura. Aí ele fala sobre a realeza de Jesus. Ora, Jesus era carpinteiro, mas era um rei. E aí ele traça nesse item parâmetros de um rei material e de um rei moral. Quem de nós aqui, a não ser professores de história, sabe o nome do imperador romano da época de Cristo? Eu sei. César Augusto, Otávio Augusto, até o ano 14. Depois Tibério Augusto, porque eu estudei para a palestra da noite. Mas senão nós não saberíamos. Não é verdade? Agora, Jesus. Quem de nós não conhece Jesus? 2 bilhões e 500 milhões de cristãos no mundo. Nós seguimos a Jesus, independentemente do rótulo. Nós somos espíritas, cristãos. Católicos são cristãos. Protestantes, alguns são cristãos e outros seguem o Antigo Testamento. Hebreus não são cristãos. Hindus não são cristãos. Então são 2 bilhões e 500 milhões de pessoas cristãs que acreditam em Cristo. Olha a mensagem desse homem. A realeza de Jesus não seria muito maior do que a realeza de Otávio Augusto? Jesus trouxe a vida se dando a morte. Otávio Augusto, o rei da época, levou a morte, inclusive por suicídio de Marco Antônio e de Cleópatra. Quem não conhece Cleópatra? Por medo de Otávio Augusto. Jesus trouxe a mensagem de amor. Os reis de antigamente, se nós estudarmos um pouquinho a história da humanidade, só guerras, só opressão, só mortes. Não perdoavam aqueles que eles conquistavam, eles os matavam, todos eram mortos. Jesus trouxe a vida. A realeza de Jesus não é maior do que esses reis?
2 bilhões e 500 milhões de cristãos. Mas e os que conhecem Jesus? Muito mais, muito mais. Gandhi disse que se todos seguissem o Sermão da Montanha, uma parte daquele homem chamado Jesus, isso dizendo Gandhi, a humanidade seria diferente. Olha só, um hindu. Essa realeza não é maior que todas as realezas? E aí Kardec continua e fala sobre o ponto de vista. Mas o que é o ponto de vista? O ponto de vista é o seguinte: os senhores estão nos vendo aqui, eu e a Juliana. Os senhores estão vendo um microfone na minha camisa, aqui na frente, tá certo? Agora atrás o que tem? Os senhores não sabem. Vai depender do ponto de vista. Se tiver alguém atrás de mim, vai ver os fones de ouvido, ou o microfoninho do fone de ouvido. Quem estiver na frente vai ver a parte de audição do fone de ouvido. Aí Kardec nos fala sobre o ponto de vista. Que ponto de vista? De como encaramos a vida. Se nós nos colocarmos do lado da unicidade da existência, nós vamos realmente acreditar que Deus é cruel. Se nós nos colocarmos pelo ponto de vista das reencarnações, nós vamos começar a entender o porquê dos nossos sofrimentos e das nossas dores. O porquê Jesus disse: se alguém te bater na face direita, dê também a outra, ou o contrário. Amai vossos inimigos. Será que Jesus estava errado? A doutrina espírita, que nós consideramos como cristianismo redivivo, que está revivendo o cristianismo, nos diz não. Se você olhar a partir do ponto de vista das reencarnações, nós vamos notar que essas dificuldades que nós temos, as deficiências, os sofrimentos e as dores, têm uma razão de ser. Se não está no presente, está no passado. Mas essa razão de ser passa. Tudo vai passar. O sofrimento e a dor passam. Só o espírito que não passa. A partir do momento que nós começarmos a entender a vida por esse ponto de vista, as nossas dores vão minorar. As nossas dores vão ser menores. Nós vamos aceitar mais o que nós somos, como nós somos e aonde nós estamos. Nós vamos entender que a doutrina espírita, ela nos prega uma resignação, paradoxalmente, dinâmica. Não é para que nos acovardemos. Lutemos sim até o fim das nossas forças, mas não conseguirmos nos resignarmos com aquela situação, porque nós não podemos mudar. Exemplo pessoal, nós não gostamos de dar. Eu tenho como mudar minha condição hoje, colocar 2 pernas e sair andando, que não seja prótese? Não. Uai, por que vocês são perfeitos e eu não sou? Por que Deus fez vocês, tem esses corpos perfeitos, e eu sofri um acidente, perdi as 2 pernas e quase que perco o braço? Deus é injusto, não é injusto? Ele está me fazendo sofrer e a vocês não. Eu não posso mudar. É uma situação que eu não posso mudar. Se eu não posso mudar, e eu tentei, eu tenho que resignar a essa condição, porque é uma condição que nos demonstra a doutrina espírita momentânea e passageira. Olha o ponto de vista. No entanto, se eu entendesse que fosse uma vida só, eu seria uma pessoa revoltada, uma pessoa rebelde, porque eu falo, meu Deus, por que Deus fez isso comigo? Por que essa desgraça aconteceu comigo e não com os outros? Mas o meu ponto de vista já é diferente, porque há vários e vários anos eu estudo a doutrina espírita, e ela me mostrou, não tem como mudar essa situação, tem que se adequar a ela. E eu tenho 2 formas de viver, feliz como eu sou ou infeliz como eu sou. Obviamente que eu quero viver feliz como eu sou. E eu sou feliz, graças a Deus. Tenho uma família maravilhosa, tenho um emprego maravilhoso, tenho vizinhos maravilhosos, tenho irmãos maravilhosos. Tudo que eu quero na vida eu tenho. E sou resignado à minha situação. Olha o ponto de vista que nos traz a doutrina espírita, das nossas dores e dos nossos sofrimentos. Puxa vida, a humanidade não pode ser feliz assim? Poderia ser melhor, mas não é. Então são coisas que a doutrina vai mostrando que, dependendo do ponto de vista, se me vir por trás é de uma forma, pela frente de outra, e ela nos abre esse leque, nos abre essa luz, nos tira essa cortina. Mas Kardec não se conformou com isso só. Aí ele trouxe a instrução dos espíritos.
Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi feito dessa forma. As máximas de Jesus, numa ordem lógica, que os senhores viram hoje, que nós fizemos a recapitulação do primeiro capítulo, já ligado ao segundo capítulo. Dessa lógica ele discorreu sobre a vida futura, a realeza de Jesus do ponto de vista, inspirado pela espiritualidade. E aí ele pegou instruções dos Espíritos. Mas como eu vou mostrar para as pessoas que o meu reino não é desse mundo? Aí ele pegou o depoimento pessoal de um morto, na verdade de uma morta, que tinha sido uma rainha na terra. E esse item é o item 8 desse capítulo, que é uma realeza terrena. E ela diz, lê do engano dela, quando ela achou que ela podia tudo na terra e que fosse chegar de lá, fosse ser a mesma coisa. E quando ela viu aqueles que eram seus empregados, que falam no Evangelho, seus servos, muito acima dela, aí ela entendeu que a realeza verdadeira não era a desse mundo. Embora a matéria não seja importantíssima, porque nós somos matérias, nós dependemos da matéria e nós vivemos da matéria. Nós precisamos da matéria. Tanto é verdade que Kardec foi tranquilizado pelo Espírito da Verdade, que nós entendemos que seja Jesus, da época da codificação, que lhe disse: se nós não nos preocupássemos com a sua sobrevivência e sua subsistência, nós não te amaríamos, mas nós te amamos, fica tranquilo que o necessário vem. E para Kardec veio até o supérfluo, porque ele até deixou testamento, e ele soube aproveitar. Então essa realeza nos mostra que é importante, mas vai depender da forma com a qual nós vamos tratar a importância dessa matéria, como nós vamos nos direcionar nessa matéria. André Luiz nos diz que o dinheiro é como sangue nas veias, parado traz a morte, movimentando leva a vida. Ele é neutro, esse copo é neutro. Se eu quiser jogar nesse senhor um copo d'água, não foi o copo que é culpado de eu ter feito essa desfeita para ele, é eu. O dinheiro é a mesma coisa, o veículo é a mesma coisa. 50 mil mortes no trânsito no ano passado. Nos 3 carnavais, 10 mil acidentes de trânsito, 514 mortes, mais de 7 mil, 8 mil feridos. O carro é culpado? É neutro, é como dinheiro. Então a matéria é importante, mas essa rainha não soube aproveitar a matéria que lhe tinha sido dada, sofreu quando chegou de lá. Então Kardec trouxe o depoimento dessa morta para falar: olha gente, meu reino não é desse mundo, isso disse Jesus. Porque hoje nós já estamos evoluídos e aptos para entender essa mensagem de Jesus, de que nós somos espíritos imortais, de que nós somos filhos de Deus, herdeiros do universo. Se nós somos herdeiros do universo, por que chorarmos por tão poucas coisas? Se nós hoje, com a consciência do que nós somos, que os obstáculos nada mais são do que simples percalços no rumo e no caminho das nossas vidas imortais, desse ponto de vista nós seremos felizes. Embora diga o Evangelho que a felicidade não é desse mundo, porque se trata de um mundo de provas e expiações, mas a felicidade relativa, de pelo menos termos a consciência tranquila conosco mesmos, é possível, porque depende de nós. Ninguém vai fazer com que eu seja feliz, porque ninguém me dá a felicidade, ninguém me doa a felicidade, ninguém faz com que eu seja feliz, porque isso depende de mim. Eu aprendo o inglês, o português, o alemão e o direito, porque me ensinam, mas não ensinam a ser feliz, porque a felicidade está dentro da gente, depende da gente. A felicidade é uma semente que está plantada e tem que ser regada, adubada, com amor, que é de todas as maiores sementes, que é a primeira lei de todas, a lei do amor. E quando infringimos essa lei do amor, nós colhemos as consequências pelos nossos atos, que é a segunda lei, que é da causa e efeito, ação e reação. Por uma ação, nós vamos ter uma reação proporcional. Tudo que nós recebemos hoje, nada é por acaso, é tudo reação daquilo que nós plantamos. Se eu tratar alguém de uma forma grosseira, com certeza eu vou ser tratado grosseiramente da mesma forma. É ação e reação.
Se eu tratar com o amor uma vez, 2 vezes, mas receber a grosseria, lá para a 4ª ou 5ª vez a pessoa se envergonha e não me trata mais mal. Porque o amor, ele abafa, o amor, ele segura, o amor ampara. E a partir do momento que nós conseguirmos colocar essa semente adubada e alimentada dentro do nosso coração, que já existe, é o amor, nós seremos felizes. Porque nós vamos entender outra das mensagens de Jesus, que dizia: onde está o seu tesouro, é onde está o seu coração. Se eu não sou feliz, eu sou responsável por essa infelicidade. Eu não posso culpar minha esposa pela minha infelicidade, nem a minha filha, porque isso está dentro de mim. Cabe a mim lutar por isso, cabe a mim procurar essa felicidade. E essa terceira revelação, essa doutrina dos Espíritos, ela que nos faz entender essa realidade da vida, para que possamos lutar pela nossa felicidade, entendendo que ninguém vai ser feliz por nós, ninguém vai ser feliz por nós, e que nós não seremos felizes por ninguém. Teremos momentos de alegria, que não é felicidade, é diferente. A felicidade é perene, ela independe do estado físico ou ígido, ou de saúde da pessoa. A pessoa pode estar com câncer morrendo numa cama e ser feliz, porque ela conhece a vida e sabe o que é a vida. A felicidade não depende de nada de fora, porque essas doenças, esse sofrimento e essa dor não vai carcomer o espírito, e sim o corpo físico. E quando soubermos que esse espírito, e entendermos da imortalidade desse espírito, as nossas dores, através do ponto de vista, serão muito menores. Essa, senhoras e senhores, é a lição do Evangelho da noite. Que Deus abençoe a todos de ambos os lados da vida. Muito obrigado.